Fala pessoal do Emancipa, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e a gente vai estar estudando mais uma matériazinha, a radiciação, tudo bem? Nesse primeiro momento eu queria mostrar para vocês a estrutura, né, do que é uma raiz, né, o que a gente chama de raiz. Esse númerozinho, né, que vem em cima da raiz, normalmente a gente está acostumado a não ter nenhum número. Mas quando não tem nenhum número, a gente fala que está o número 2, tá ok? Que é a raiz quadrada. Mas a gente vai ver que isso aqui pode ter diversos índices, diversos números. Esse símbolo, né, que às vezes a gente chama de raiz, o nome dele é radical. E o número que fica dentro, o radicando. A raiz é o número que vai resultar dessa estrutura aqui, né, que a gente vai chamar ela de raiz, tá ok? O próximo passo é a gente aprender a achar qualquer raiz, né? Normalmente quando tem uma raiz quadrada de 81 é fácil, raiz quadrada de 9 é fácil. Então a gente já está mais acostumado a trabalhar com essas raízes mais tranquila. Mas, por exemplo, quando é uma raiz cúbica de 216, como é que a gente faz para resolver? O primeiro passo, né, ainda deixei aqui no cantinho como uma dica, é fatorar o número que está dentro do radical. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nesse caso, 216. Eu já coloquei o resultado aqui, que é 6, mas como é que eu fiz para achar? Peguei o 216, fatorei. Né? A gente fatora pelos números chamados números primos. O que a gente faz? 216 dividido por 2, 108. 108 dividido por 2, 54. 54 dividido por 2, 27. 27 dividido por 2? Não. Qual que é o próximo número primo? O 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, como aqui ó, o índice é 3, né? A gente está trabalhando com raiz cúbica, a gente vai fazer grupos de 3 números que sejam iguais. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 2, né? Então, tem um grupo de 3 com o número 2 que é igual, tá ok? Então, a gente vai tirar ele desse grupo, né? Tá aqui, deixar o 2 quietinho aqui. Vai fazer outro grupo. Aqui a gente tem 3, 3, né? 1, 2, 3. Vamos tirar o 3, já que a gente tem um grupo de 3, tá ok? O que a gente faz, então? Tiramos o 2 do grupo dos 2, o 3 do grupo dos 3 e vamos multiplicar um pelo outro. 2 vezes 3, 6. Então, essa é a nossa raiz. Então, a raiz cúbica de 216 é o 6. Muito tranquilo, né? Vamos para o próximo exemplo aqui. Raiz quarta de 625. O que a gente vai fazer? Fatorar o 625. 625 dá por 2? Não. Por 3? Não. Qual que é o próximo? 5. 625 dividido por 5, 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Raiz o quê? Quarta. Então, teria que ser um grupo de 4. Como a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente vai fazer? Tira o 5 desse grupo de 4, que representa esse 4 aqui. Então, não tem mais nenhum outro número, só tem o 5. Então, a raiz quarta de 625 é igual a 5. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Raiz quinta de 288. Qual que é a dica? Fatorar um número. Então, fatora aí, né? Pausa o vídeo, fatora e depois volta para conferir a resposta, tá ok? Então, vamos lá. 288, vamos fatorar. Qual o primeiro número que dá para... Primeiro número primo que dá para dividir? 2, porque é um número par. 288 dividido por 2, 144. Dá por 2 ainda? Dá. 144 dividido por 2 vai dar 50. 144 dividido por 2 vai dar 72. Ok? Divide por 2 de novo. Vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Ok? Dá por 2? Não. Qual que é o próximo? O 3. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ok. Raiz quinta. Então, a gente vai ter que fazer grupos de 5. Então, a gente tem aqui 2, né? 1, 2, 3, 4, 5.
temos o 5, 2. Então, a gente tira ele fora aqui, ó. Temos 5, 3? Não, só temos 2. Então, a gente vai ter que colocar ele aqui, ó. E ele vai continuar na raiz quinta, porque não temos um grupo de 5, 3. Esse aqui, da mesma forma. Tá ok? A gente vai aprender uma propriedade mais para frente, que se eu multiplicar dois números que têm os índices iguais, eu posso multiplicar o número que está aqui dentro. Então, eu vou conservar a raiz quinta e multiplicar esses números aqui, ó. 3 vezes 3, 9. E ainda tem o 2 aqui, ó, que eu tenho que multiplicar com essa raiz. Então, essa raiz aqui, ó, ela não ficou exata, mas ela ficou como? 2 vezes raiz quinta de 9. Tá ok? Essa aqui foi um pouquinho mais complicada, mas é bem tranquilo para fazer. Só fatorar o número. Não tem os grupos, a gente deixa a raiz, né? Como ficou aqui. Depois multiplica essas raízes, depois multiplica o número que tiver por essas raízes. Tudo bem? O próximo exemplo é esse daqui. Raiz cúbica de 0,008. Nossa, Rodrigo, como é que eu vou fazer isso? O que a gente vai fazer? Ó? Vamos primeiro colocar a raiz cúbica aqui. Qual número que representa 0,008? Se eu pegar o 8 e dividir por 1000, não é a mesma coisa? Ó, 1, 2, 3, 3 zeros. Então, se eu pegar 8 e dividir por 1000, é o mesmo do que 0,08. Então, agora tá fácil. É só fazer o quê? Fatora o 8, depois fatora o 1000. Então, vem aqui, ó, 8 primeiro, por 2 primeiro, vai dar 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ok? Então, ó, não é raiz cúbica? Então, 3 números, não é? Tem o 3, 2, tiro o 2 aqui para fora. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Fatorar o 1000. Primeiro, por 2, vai dar 500. Por 2, vai dar 250. Por 2 dá? Dá. Então, vai ser 125. Por 2 dá? Não. Por 3 dá? Não. Qual que é o próximo? 5. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 25, 5. 5 por 5, 1. Não é raiz cúbica, então tem que fazer grupos de 3. Ó, certinho. Tiro 2 aqui, o 5 aqui, ó. 2 vezes 5, 10. E agora? Eu tenho que dividir 2 por 10. O que eu faço aqui, ó? Corta esse zero, a vírgula está aqui, eu vou passar ela para cá e acrescento um zero. Então, aqui vai dar 0,2, correto? Então, a raiz cúbica de 0,08 é igual a 0,2. Tranquilo, pessoal? Então, fazendo esse tipo de fatoração, vocês vão conseguir encontrar qualquer raiz. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que ter muito, são alguns cuidados necessários com a radiciação. Quando eu tenho os índices par, esse número aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a zero. Que é esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, é a raiz quadrada, né? Eu tenho 2, o índice par de um número que é negativo, ele está menor do que zero, então ele não existe. Então, isso aqui, ó, tá errado, tudo bem? Mas se eu tiver o índice ímpar, né? Esse númerozinho aqui, ele pode ser qualquer número real. Seja positivo, seja negativo, seja fração, independente. Aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de 8, né? Positivo é 2. Agora eu tenho raiz cúbica de menos 8. Tá vendo que o índice é ímpar? Então vai ser menos 2. Ok? Segundo cuidado muito importante é que às vezes a gente confunde raiz de 36 igual a 6. E não, raiz de 36 é mais ou menos 36. Isso aqui, ó, tá errado. Porque às vezes a gente coloca mais ou menos, mas é para números quando a gente trabalha com equações de segundo grau. Tudo bem? Porque como tem duas raízes, a gente precisa de dois valores. Outra coisa, pessoal. Aqui eu tenho menos raiz de 4. O menos está fora da raiz. Então eu conservo. E vou fazer a raiz do 4.
que é o 2. Tudo bem? Como nas potências, a gente também tem algumas propriedades para radiciação. Tudo bem? Primeira propriedade. Ó, já falei lá nas potências e vou repetir aqui, ó. Raiz cúbica de 5 elevado a 4. O que eu faço? Quem está em cima aqui vai para baixo. Quem está aqui embaixo vai para cima. Vai ser o mesmo do que 5 elevado a 4 terços. Tá ok? Mais exemplos. Deixei um macete lá ainda. Ó. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Conservo 6. 6 elevado a 3 quartos. Como eu saí aqui da raiz e cheguei numa potência de um número racional, eu posso sair da potência de um número racional e ir para a raiz. Exemplo, 7 elevado a 5 terços. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Tudo bem? Segunda propriedade. Raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 4. Mesma coisa que a gente fez lá na hora de fatorar. Tá ok? A gente vai multiplicar esses dois números. Por quê? Porque eles têm o índice igual. Se tivesse aqui, por exemplo, raiz cúbica e raiz quarta, não poderia multiplicar esses dois números. Mas como eles têm os índices iguais, a gente considera a raiz com o índice 3, que é o índice comum aos dois, e multiplica os números que estão aqui dentro. Tá ok? Que é o 27 vezes o 4. Tranquilo? Mais exemplos aqui, ó. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. O que a gente vai fazer aqui, ó? Conserva a raiz com índice 3 e multiplica os números que estão aqui dentro dela. 3 vezes 9, 27. Raiz cúbica de 27, 3. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. O índice é o 2, certo? Então, a gente conserva o índice 2 aqui da raiz. 2 vezes 8, 16. Raiz de 16 igual a 4. Próxima propriedade, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, raiz no número de cima, raiz no número de baixo numa divisão, eu posso deixar uma raiz comum aos dois. Tudo bem? Então, eu coloco a raiz, deixo ela comum aos dois, né? A fração, divido. 4 dividido por 2, 2. Conserva a raiz, raiz de 2. Mais exemplos aqui. Raiz de 8 dividido por raiz de 2. Deixo a raiz comum a eles dois, divido aqui, ó, 8 dividido por 2, 4. Conserva a raiz. Raiz de 4, 2. Outro aqui, ó. Raiz cúbica de 27 sobre raiz cúbica de 9. Deixo a raiz cúbica, né, comum a eles dois e faço. 27 dividido por 9, 3. Conserva a raiz cúbica. Raiz cúbica fica raiz cúbica de 3. Tranquilo? Vamos lá, então, para as próximas propriedades. Pessoal, essa propriedade aqui, o que ela fala? Se eu tenho aqui um número, né, uma raiz elevada a uma potência, o que eu posso fazer? Pegar essa potência e trazer ela aqui para dentro da raiz. Esse exemplo aqui, eu tenho raiz de 2 elevado à quarta potência. O que eu faço? Pego esse 4, trago ele aqui para dentro. Então, fica raiz de 2 elevado à quarta potência. 2 elevado a 4 dá 16. Raiz de 16, 4. Tá ok? Mais exemplos aqui, ó. Raiz de 3 elevado à sexta potência. Então, conservo aqui a raiz de 2, trago essa potência para cá, ok? E o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso simplificar, galera, olha para você ver que tranquilo. Aqui tem 2, aqui é o 3. Eu posso dividir os dois pelo número 2. Se eu dividir 2 por 2, vai ficar 1. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 3. Como eu dividi aqui por 2, eu cancelo essa raiz. Tá ok? Cancelo, sobrou quem? O 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, 27. Tá ok? Outro detalhe aqui, ó. Raiz quarta de 25 elevado ao quadrado. O que eu faço? Trago 2 aqui para dentro da raiz. O que eu posso fazer? Simplificar novamente, ok? Ó, por 2 aqui. Então, aqui vai dar raiz quadrada de 25, porque dividido por 2 aqui vai dar 1. Dividir por 2 aqui vai dar 2, que é a nossa raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, 5. Quinta propriedade, pessoal. Quando tem uma raiz dentro de outra raiz, o que eu posso fazer? Multiplicar esses números aqui, ó, que são os índices. Então, aqui, ó, raiz quadrada e raiz cúbica. O que eu faço aqui, ó? Multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, vai ser raiz sexta de 4. Outro exemplo aqui, ó, os índices da raiz, né? O que eu posso fazer? Multiplicar. 2 vezes 3, 6. Conserva uma raiz só.
que eu posso fazer aqui também? Simplificar, galera. Ó, 6 e o 2 aqui. Eu posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então fica raiz cúbica de x. Ah, e se tiver 3 raízes? Mesma coisa. Multiplico 2 vezes 3 vezes 2, que dá 12. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Conservo o número que está aqui dentro. Então fica raiz elevado à 12ª potência de 27.